Boa tarde, pessoal. Estamos aqui é, com uma nova tentativa da live, fazendo junto com a Xmart, para falar um pouco sobre as nossas vilas. Eu espero que assim funcione. Vamos ver se a gente consegue contar um pouco dessa nova fase e das novidades do Matueté Vilas e por que que isso é uma coisa muito interessante da gente pensar como hospedagem. Estamos aqui pensando em como conseguir colocar Xmart, já que pelo perfil lá não funcionou para quem estava acompanhando. Então, essa aqui é uma nova tentativa de fazer isto funcionar. E Oi, aí, Marisa, Pedro? tudo jóia? Acho que era Tudo alguma bom? coisa lá. Aqui estou te vendo super bem, Pois ouvindo é. bem. Então, o Bruno está vindo aí, então a gente já começa o nosso papo para não perder. Estamos Maravilha. avisando lá para todo mundo que nós mudamos para o perfil da Matuete Vilas, de forma que a gente consiga aqui fazer a nossa live que a gente programou com tanto carinho, É né? verdade. Conversamos super aí sobre o que trazer de conteúdo para o pessoal, né? Então, estão chegando aí, ó, já temos aí mais de 30 pessoas Muito bom. ligadas, né? E Agora vai. A gente apanha da tecnologia um pouquinho, mas acaba resolvendo. Eu vi que o Bruno está aqui. vamos Será que a gente controlando aqui. substitui, volta para o perfil da Xmart? Eu vou convidá-lo aqui através do perfil Não da tô... Xmart. Você tem. Exatamente. Você entra Tá, aí no aceitar aí, convidá-lo, e aí eu estou saindo aqui para ele poder entrar. tá Ok? Eu bom, vou encerrar combinado. aqui, porque ele só Maravilha. pode entrar quando eu encerrar. Perfeito, muito bem. Beijos, tchau, tchau. Boa live. Estou aqui aguardando. Deu certo. Deu certo. Muito Assim que bom, é muito bom, bom. finalmente. Ai, Que- graças a Deus. Conseguimos, Ainda bem, conseguimos. Bruno, é verdade. Não, e depois tem problema. É só vocês deixar, quando você acabar, põe a opção de botar no IGTV de vocês, que aí eu consigo daqui, depois eu consigo baixar ele e postar no nosso também. Combinado, maravilha. Faremos Tá bom? assim, vai funcionar. Ainda bem que de vez em quando a gente apanha um pouquinho da tecnologia, mas acaba dando um jeito. Pois é, pois é. E que bom, estamos experimentando uma coisa nova, né? Como a gente está tendo que fazer no turismo o tempo todo, É experimentar coisas verdade. novas. E para mim é engraçado que puxar um papo que eu tô na parte de baixo da telinha, né? Porque geralmente quem está puxando fica em cima. E uma coisa super deselegante do Instagram, eu acho, que o convidado fica embaixo, aparecendo um monte de comentário em cima da cara dele. O certo é assim. Acho que o certo deveria ser esse, mas enfim. Vamos lá falar sobre vilas. Queria que você contasse um pouco essa história do o quanto as vilas fazem parte do DNA da Matueté e qual que é a tua função dentro da empresa em relação a isso. Muito bem. Bom, acho que o melhor jeito de contar isso é falar um pouco sobre de onde veio a ideia e como que a gente montou o Matueté Vilas, né? Isso surgiu a partir de uma percepção lá atrás de que existem lugares no Brasil, mais ainda há 10 anos, onde havia uma carência de infraestrutura de luxo, de hotéis, mas ao mesmo tempo você tinha casas espetaculares nessas regiões que eram pouco utilizadas pelos seus proprietários e que poderiam servir como base para explorar aquele determinado destino, determinada região, numa infraestrutura que atende esse tipo de cliente super exigente, que está acostumado a viajar em hotéis incríveis, e que se a gente conseguisse entregar um serviço impecável, né, e produzir a estadia da casa sem dor de cabeça, isso seria um jeito de explorar aquela região que ninguém mais teria, né? Seria um produto único a partir de uma infraestrutura já existente, precisando entregar o serviço. E isso evoluiu. A gente tem hoje, né, desde 2013, o Matueté Vilas é uma unidade de negócio da Matueté separada, onde hoje a gente enxerga isso como um estilo de viagem muito mais do que apenas uma alternativa
para visitar uma região onde não há infraestrutura hoteleira de luxo. Então, é um jeito muito único de viajar, né? Permite uma privacidade muito interessante, afinal é uma infraestrutura exclusivamente para aquele grupo de amigos ou famílias que está por ali, e funciona super bem uma vez que você tem toda essa parte de serviço bem resolvida. Minha função na Matueté, dentro da área de vilas, é cuidar desse negócio como um todo, né? E a gente vê o negócio de vilas passa agora por uma revolução, né? É um negócio que já vinha amadurecendo de uma forma no mercado brasileiro constante, gradual e constante. A gente percebe que mais e mais viajar para vilas é uma coisa recorrente no nosso mercado, mas esse cenário de pandemia colocou vilas nos holofotes, né? De repente todo mundo viu que vilas pode ser uma alternativa de tipo de viagem com ambiente controlado e que existem formas de você planejar uma viagem para uma casa sem ter toda essa dor de cabeça. Então, em essência é isso. Mas vocês têm um trabalho também de não é só a casa que está lá com toda a estrutura, né? A gente não está falando só de hardware, né? Tem uma questão do software, de como aquilo funciona ali, né? Fazendo uma analogia aí para a tecnologia, já que ela não existe na mão hoje. Como é que é essa questão do que vocês entregam para o cliente, no final das contas, além da propriedade? Sem dúvida, perfeito. Bom, a partir do momento que a gente tem um pedido de uma casa, até antes mesmo de fechar a locação, de indicar qual é o imóvel ideal, a gente entende todo o perfil do cliente, o briefing do que se espera da viagem, para poder indicar um imóvel que não só atende como infraestrutura, mas também atende como tipo de serviço e tipo de mini eventos que você eventualmente pode querer produzir dentro de uma casa. Então, a partir deste primeiro bate-papo, a gente faz uma seleção de imóveis que se encaixam dentro disso, fecha a locação e aí começa esse trabalho todo de serviço. O que é esse serviço? A primeira coisa é desenhar um cardápio de acordo com as preferências de cada um dos viajantes e monta uma lista de compras, e o que se vai ter de alimentos e bebidas durante a estadia, seguindo todas as preferências e restrições e gostos de cada um desses clientes, né? Isso não é uma tarefa óbvia. Muitas vezes você tem uma família grande com diferentes restrições e preferências, então é algo que a gente tem muito cuidado e desenvolver um jeito bem interessante de conseguir realmente entregar esse serviço. Todo mundo sabe que alugar uma casa, se você não tem os bastidores funcionando, pode dar muito trabalho, né? Imagina só, ter que chegar em algum lugar e ir ao mercado, comprar tudo, abastecer. Você muitas vezes não conhece onde fazer as coisas do melhor jeito, onde é o melhor lugar para comprar o peixe, onde se compra carne, onde se compra saladas, legumes frescos. Então a gente consegue montar isso e abastecer a casa. Junto com isso tem toda esta parte que eu comentei de serviço, mini eventos e pequenas produções que a gente faz, né? Claro que num cenário de pandemia há uma restrição muito importante. O objetivo das viagens no momento atual não tem sido muito este, mas a gente já fez diversas festas de aniversário, algumas celebrações ou aniversários de filhos, grupo de amigos que quer fazer uma coisa desde contratar uma voz e violão, ou uma apresentação de capoeira, ou fazer sessões de massagem, ou passeios, aulas de surf na frente da casa, e uma série de passeios e atividades que vão além da estadia, né? Eu acho que uma das coisas mais interessantes desse trabalho é como a Matueté tem essa alma de Brasil e faz muitas coisas interessantes pelo Brasil. A nossa área de vilas usufrui de todo este know-how de passeios e atividades e coisas incríveis que a gente tem e explora isso a partir das vilas. Então isso é uma das coisas interessantes também. Quando a gente está falando do portfólio de vocês, dá uma ideia para a gente de tamanho e variedade disso, tanto em termos de destino ou como de porte de casa. Imagino que vocês tenham casas de diferentes tamanhos, né? Sim, temos. Hoje a gente tem casas de 3 a
15 suítes no portfólio, são 60 casas, 59 casas hoje no portfólio, em 11 destinos brasileiros diferentes. Então, é uma gama que atende muitos destinos. A gente vem desenvolvendo mais casas do nosso portfólio no interior, né, casas de campo. É uma demanda interessante para os meses de inverno e é algo que agora, para este momento também de pandemia, muita gente busca um refúgio no interior para passar uns dias com uma vista para o horizonte, tempo bom, sol, uma piscina legal como alternativa de hospedagem. Então, são isso. Diz pra gente que destinos são esses, assim. E até uma curiosidade que eu tenho, imagino que tem alguns clientes de vocês que talvez queiram mais a casa independente do destino, e não começam procurando destino e depois uma casa ali. Como é que é esse processo? É interessante isso, Bruno. A gente tem, hoje, né, dentre esses 11 destinos, Trancoso, Angra dos Reis, litoral norte de São Paulo, Paraty, região da Serra da Mantiqueira, interior de São Paulo, como Itu, Indaiatuba. A gente tem casas ali logo ao norte de Salvador, né, na praia de Interlagos, casas na Praia do Espelho. Então, são várias opções realmente dentro do portfólio. E foi muito interessante ver este movimento dos clientes que alugam casas de forma recorrente, né? Existe esse perfil de clientes que buscam o destino, falam, poxa, eu quero ir para Angra dos Reis. O que tem de casa em Angra? O que você me recomenda para esse perfil? Ou dá uma olhada no site, já olha as casas que tem lá, a gente já recebe um pedido focado no destino e elege as casas dentro daquele destino. Mas é muito interessante ver que a gente tem clientes que viajam recorrentemente para casas e que buscam uma casa mais ou menos do mesmo perfil em destinos diferentes, cujo programa não é eu quero ir para Angra dos Reis ou eu quero ir para Trancoso, mas o programa é a nossa viagem de família. Funcionou tão bem numa casa que a gente quer repetir essa experiência uma vez por ano ou 2 vezes por ano, e a gente quer achar casas que entregam mais ou menos o que a gente teve nesta primeira experiência em outros lugares e variar isso. Então, essa é muito interessante também, porque aí vem, a gente elege a casa menos pelo destino, mais pelo perfil do viajante, pelo perfil dos bastidores das casas. E como é que é esse critério de vocês de montar o que está no portfólio? Assim, tem pré-requisitos básicos? Ou a casa tem que estar inteiramente para isso? Ou tem casa que o proprietário usa de vez em quando e uma parte do tempo coloca no inventário de vocês? Como é que é essa escolha? Sim. Bom, são alguns pontos principais. O primeiro a casa tem que ter alguma coisa especial, né? Um charme dela, um projeto de arquitetura incrível, uma localização sempre boa, né? As casas só entram no portfólio se realmente forem bem localizadas. Outro ponto muito importante é que a manutenção da casa precisa ser absolutamente impecável. Então, a gente vai fazer uma vistoria presencial recorrentemente para entender isso, né? Algo que a gente não pode deixar descuidado. E a casa precisa ter um staff próprio da casa que seja bom. Por que isso? Nós temos um staff que presta serviço para a Matueté Vilas de forma complementar ao serviço da casa, né? Claro, então a gente precisa de um chefe de cozinha para essa locação, a gente precisa reforçar serviços de arrumação, de limpeza, precisa contratar alguém que é bom com crianças, vamos fazer gincanas, coisas do tipo. Então a gente sempre faz isso também, mas se o staff da própria casa não é muito bom, a coisa pode não funcionar muito bem. Ninguém é melhor para entender os bastidores das casas do que quem já está ali no dia a dia, né? Então isso é uma coisa super importante. E tem uma coisa que é quase subjetiva nisso, mas que a gente aprendeu muito ao longo dos anos, que os bastidores da casa são tão importantes quanto a linha de frente, vamos dizer, né? De nada adianta uma casa que é linda, super bonita, com uma localização incrível, um projeto ótimo,
se os bastidores não funcionam tão bem. E os bastidores, a gente pode estar falando tanto do staff da casa, quanto de equipamentos que ficam nos bastidores mesmo, né? Tem freezer suficiente, equipamento de lavanderia funciona bem, gerador, uma série de coisas que compõem a locação, que quando tudo vai bem, ninguém percebe que existe. Mas quando isso não vai bem, é uma coisa muito notória. E é algo que, para organizar viagens com confiança para esse tipo de cliente que está acostumado a realmente viajar para hotéis incríveis, onde nada falha, e a nossa proposta é entregar casas incríveis com serviço completo, sob medida, onde nada falha, esses bastidores também precisam ser muito bem cuidados. E ainda mais nessa época agora, com a história do Covid-19, tem que ter uma atenção redobrada para alguém confiar em ir para uma vila dessas, né? As vilas ficaram fechadas, reabriram. Como é com os cuidados que vocês tiveram com isso? Sem dúvida. É uma época muito diferente essa, né? A gente vê locações que acontecem de maneira objetivos diferentes, né? Tem viajantes que estão buscando um momento de ou conexão com a natureza, ou de espaço, ou simplesmente fugir de um ambiente urbano e se sentir mais seguro numa casa isolada. Obviamente, todo esse cenário fez a gente rever diversos protocolos e instaurar novos procedimentos para conseguir entregar estas locações com segurança. Desde coisas mais simples, né, como um distanciamento absoluto, né, e maior do staff da casa com os locatários, o abastecimento da casa privilegiando ou um sistema de delivery, ou sendo feito por uma pessoa com controle, não é uma coisa mais de vários fornecedores vêm à casa e várias pessoas vão às compras, então tem um critério maior em cima disso. A gente testa de forma recorrente, né, antes das locações, muitas vezes, todos os funcionários da casa são testados e também, para muitas locações, a gente pede que os clientes também sejam testados, né? Essa muitas vezes é uma das preocupações do próprio staff da casa ou dos proprietários para ter certeza que ali se cria um ambiente seguro, né? Uma vez que todo mundo tem certeza que ali é um ambiente seguro, a coisa funciona super bem. O que as casas têm, que para mim é um ponto muito interessante deste momento, é que o protocolo do que é a segurança sanitária, ele é definido por quem aluga a casa, né? A gente tem diversas boas práticas que já foram implementadas e a gente vê diversos hotéis, né, divulgando seus protocolos. E essa coisa das casas, você tem um cenário onde cada cliente pode determinar qual é o protocolo que ele gostaria que fosse seguido, né? Tem gente que vai falar, quero um isolamento absoluto, quero fazer uma locação mais mão na massa, eu esquento minha comida, eu não quero estar no mesmo ambiente nunca, eu quero que a arrumação de quartos funcione assim, assim, assado. E tem gente que fala, não, testou, tá tudo bem, tá aqui, já entendi, tá tudo certo, gostaria de um serviço mais próximo, e a gente consegue adequar isso a cada cliente. Acho que essa é uma das coisas que dialoga muito com o momento e que a gente consegue transmitir muita segurança para as pessoas que estão buscando um tipo de viagem, porque a gente vê, né, conversando pessoalmente com amigos, com pessoas do trade, cada pessoa interpreta este momento de uma forma um pouco diferente, cada um está confortável com algumas coisas que os outros não estão. Acho que tem uma pergunta que todo mundo mesmo se faz, é mais seguro eu ir ao mercado ou pedir o delivery em casa? Que funciona melhor? Para as casas é a mesma coisa. E aí essa grande questão de cada cliente poder determinar o seu protocolo é um dos grandes diferenciais, vamos dizer, deste produto para o momento. E acho que a gente está falando muito de critério também, né? Critério e nível de exigência variado. E eu imagino, não, acho que tenho certeza, que vocês na escolha e na administração desses produtos que vocês estão oferecendo, vocês usam também toda a experiência que vocês têm como viajantes de hotelaria.
Não necessariamente serviço de hotelaria para vilas, mas de hotelaria pelo mundo inteiro, né? É meio que uma junção dessas duas coisas, e certamente os clientes de vocês também estão buscando em vocês experiências semelhantes ao que eles já tiveram nos melhores hotéis do mundo. Imagino que tem clientes que são clientes não só do Matueté Vilas, mas são clientes da Matueté reservando hotéis mundo afora também, né? Sim, temos. É comum. E é muito interessante ver isso porque, querendo ou não, o que buscam é uma chancela de que pode ir para cá, pode alugar esta casa porque isso aqui é bom, né? Esse produto é bom. A gente já foi, já viu, já testou, a gente garante o serviço e você pode ir para lá que você vai ficar feliz. Então, essa parte é muito importante porque é realmente o que faz a diferença, né? Conseguir dar uma garantia de confiança e de que isso aqui vai funcionar. E a gente tem, neste momento, os mais diversos pedidos, assim, né? Do que significa isso? Desde coisas que a gente assumiu como protocolo, né? De qual é o tempo de intervalo entre uma locação e outra, né? Essa é uma coisa que até então o que determinava isso era simplesmente a capacidade da gente organizar toda a reposição de roupa de cama, lavar tudo, dar uma geral na casa, e agora a gente respeita um mínimo de 4 dias entre elas para arejar tudo, além de toda esta parte de lavagem, de todo este protocolo sanitário seguido mais à risca do que nunca. E uma coisa que é super importante que fala junto com isso a gente sente locações mais longas acontecendo durante este período, né? Era que eu perguntar sobre o tempo que as pessoas ficam nas vilas. Houve uma mudança para este momento agora em relação a como isso vem funcionando. A gente tinha locações que aconteciam aí de 4, 5 dias normalmente, 7 dias, e agora a gente vê locações de 15 dias, um mês, de vez em quando mais do que isso. E raramente locações fechando agora para 4, 5 dias, né? Pessoas saem do seu ambiente, vão para um ambiente onde se sentem seguras e passam mais tempo lá. E isso levanta um outro desafio, que é uma coisa que a gente sempre cuidou muito, que também é um ponto fundamental para o sucesso dessas locações, que é o staff da casa precisa estar muito feliz em receber as pessoas lá, né? A gente sabe que na hotelaria isso é fundamental, né? Você ter uma equipe que está feliz, que está com um sorriso ali vendo isso funcionar, e você precisa ter a mesma coisa dentro das casas, né? Você precisa ter uma equipe que está feliz. Então, por isso é importante respeitar um tempo de descanso para esse staff. Você imagina que uma locação de 15 ou 20 dias seguidas é bastante trabalho para essa turma, e mais do que antecipar o próximo check-in, o que a gente precisa garantir é que o próximo cliente que entre nessa casa vai estar sendo super bem atendido, com bons protocolos sanitários e tendo certeza que o staff está bem cuidado, todos os ambientes já estão esterilizados, por assim dizer, que a locação vai funcionar bem. Esse staff é de vocês ou é das casas, vocês administrando, tem de tudo? Como é que é essa? As duas coisas, né? A gente sempre, em cada casa, acha fundamental que tenha um staff da casa, que conhece os bastidores, sabe desde onde guardam as coisas até como funciona, como é que liga a sauna, como é que faz para esquentar a piscina, se tem um probleminha aqui para quem que eu ligo, como é que faz esse tipo de coisa, só quem está ali no dia a dia mesmo que sabe. E o nosso trabalho nesse sentido ao visitar essas casas e entender a operação, ter uma visão muito clara sobre qual é o tipo de serviço que a gente pode contar com o staff da casa para entregar e onde que a gente precisa entrar para complementar esse serviço. Então, essa é a parte que a gente entra. Discutindo tanto com os clientes, né, falando o que você imagina, o que você quer para cá, vamos fazer uma coisa que é um super serviço, que é um chefe estrelado, que é uma coisa assim, a gente contrata, ou simplesmente fala, olha, vocês estão indo em 15 pessoas para essa casa, a gente precisa contratar uma pessoa para arrumação extra e uma pessoa extra para cozinha, para ter certeza que o serviço vai funcionar de forma impecável.
Então, muitas vezes a gente já determina que para aquele perfil isso é o que precisa ser feito, e outras vezes a gente tem pedidos específicos para um serviço A, ou serviço B, ou coisa que vale. Uma pergunta aqui da LP Turismo. Vocês comissionam as agências em quanto? Parcelam? Se uma agência de viagem que está assistindo a gente quiser usar o portfólio da Matuete Vilas para os seus clientes, isso é possível? Como é que isso funciona? É possível, sim. A gente comissiona agências em 7,5%, em todas as casas do nosso portfólio. Então, a gente tem um atendimento para agências em vilas, a gente desenvolveu uma plataforma para facilitar a vida do agente com mais informações sobre as casas. A gente tem um site, inclusive, que é totalmente unbranded, né, que não tem nenhuma marca da Matuete, não tem nenhum tipo de contato, chama casasespetaculares.com. Esse é um site que mostra todo o nosso portfólio de casas de forma limpa, com que qualquer agência pode usar este site como forma de divulgação desses imóveis para os seus clientes diretos. Então, é uma ferramenta que funciona super bem. E, claro, quem tiver interesse, a gente olha, mostra, monta um treinamento, vê como isso é organizado, né? Tem uma série de... todo um processo específico, a locação de um imóvel, que é diferente da venda de um hotel, né? Assim, reservar uma casa é simples, o serviço funciona, mas ele segue um processinho que é um pouco diferente de simplesmente reservar o hotel num GDS ou numa plataforma de reservas online, né? Existe um contrato de locação que rege todas as cláusulas, o que acontece se tiver algum dano, enfim, rege tudo o que acontece durante essa locação, que precisa ser assinado entre o cliente final e o proprietário do imóvel. Tem uma parte de bastidores que precisa ser cuidado. Tá? Mas isso é tudo muito claro, bem explicado. Quem tiver interesse, eu posso mandar esses links. A gente desenvolveu ferramentas para trabalhar com as agências, sim. E como é que funciona a questão de pagamento? Não só como na via agência, mas se alguém procura vocês diretamente, assim. É tudo antes, meio a meio, parcela, tem possibilidade? Todas as casas, o check-in só é feito com 100% do pagamento já na mão do proprietário. Né? Em geral, a gente tem 50% do pagamento na assinatura do contrato e 50% do pagamento um mês antes do check-in no imóvel. Né? Claro, vamos falar de uma casa para março de 2021. Legal, tem alguma flexibilidade. Obviamente, a gente vai precisar de um sinal para fechar o contrato e respeitando o pagamento integral um mês antes do check-in, há uma flexibilidade dentro disso. A gente analisa caso a caso e consegue chegar num termo que funcione tanto para o proprietário quanto para o cliente. Em geral, é assim. O que a gente vê agora, no momento presente, é que as pessoas estão buscando um imóvel para já. E, além disso, a gente tem o cenário do coronavírus, que a legislação de pode alugar, não pode alugar, a cidade está aberta, a cidade está fechada, pode acontecer isso agora ou não, muda a cada instante. Então, a gente já viveu cenários como em Paraty, por exemplo, que a previsão de abertura era para o começo de julho, agora já está em agosto, e que a gente precisa ter cláusulas nesses contratos que reflitam este momento atual, né? Que tragam um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de segurança jurídica, tanto para quem aluga o seu imóvel, quanto para quem está alugando um imóvel e não quer correr o risco de pagar 100% e depois muda o decreto de fechamento da cidade e você fica sem nada. Não, pera, remarca, tem um reembolso, é só um sinal agora, como é que a gente faz isso? Aí para cada localidade tem um jeito, mas a gente também agora tem cláusulas flexíveis que levam em conta este momento e que trazem essa segurança jurídica para ambas as partes. Legal. Denise da LP Turismo e a do eTour, que estão pedindo aqui os links. A Paula está anotando o e-mail de vocês. Manda o seu e-mail também do eTour. A gente vai mandar esses links aí do que o Pedro está falando. E esse tipo de informação, sempre que vem aqui das lives, a gente coloca na nossa newsletter também. Então, quando a gente for lançar a newsletter da próxima temporada, que vai ser semana que vem, a gente vai botar os links de tudo que útil
as pessoas dos nossos convidados falaram ao longo da plataforma. Então, se vocês não tiverem cadastrados na nossa newsletter ainda, manda um e-mail para o info@xmart.com.br. A Paula vai botar aí também o e-mail nos comentários para a gente poder botar isso. Então faz isso. Todo mundo que quiser link, essas informações, se não puder esperar até a newsletter da semana que vem, manda um e-mail para a gente faz essa ponte aí para compartilhar esses e-mails, esses links, essas informações. Pedro, uma dúvida ainda sobre esse processo das casas. Tem gente que chega e fala assim: oi, Matueté, olha aqui minha casa, nós queremos botar ela no portfólio de vocês. Não que eu esteja querendo fazer isso, minha mãe, se estiver ficando assistindo, não vou botar a casa de Friburgo à disposição no Matueté, mas caso alguém queira disponibilizar a sua casa, é possível fazer esse caminho ao contrário? A gente está sempre de olho em coisas muito interessantes pelo Brasil, né? Como eu disse, a gente tem um critério de seleção que vai passar por diversos itens, mas sim, a gente acha que ainda existem casas muito interessantes pelo país que poderiam estar no nosso portfólio, e a gente tem todo um processo de seleção dessas casas. Isso passa por desde receber um pacote de informações iniciais, com fotos e uma ficha de descritivo que a gente pede, e obviamente, antes de qualquer coisa acontecer, da casa ser incorporada ao portfólio, a gente tem uma visita presencial para conhecer a casa ao vivo, né? Então, imagina, todo mundo aqui sabe como é difícil você escolher um hotel pela internet, né? Como fazer jus a quão legal aquele hotel se é seguro escolher aquilo ou não. Nesse universo de casas, isso é ainda mais importante. Essa visita presencial ela é fundamental, não só para ter uma ideia e entender a parte física do imóvel, como também para entender esses bastidores, né? Esta parte de staff, essa parte dos bastidores das casas, como eu falava há pouco, né, do freezer, do esquema de lavanderia, do staff e tudo mais. Então, sem uma visita presencial, isso não acontece. E estou contando tudo isso porque, dentro de um cenário de restrição de viagem, de restrição de locomoção, a visita a imóveis também está prejudicada por isso. Então... Mas vocês chegam a ter a experiência de pernoitar lá, ou vai com família? É o tipo de pergunta que a gente recebe sobre os nossos hotéis. A gente vai até os nossos hotéis. Vocês fazem isso também? Sim, nós fazemos isso também. Vai entender como a casa funciona de verdade, né? Isso passa por... não é... Muitas vezes não é essa parte de simplesmente ir lá visitar, entender o checklist, ver a manutenção, conversar com o staff, fazer a inspeção. A gente prefere sempre ter a experiência completa na casa, né? Isso passa por dormir lá e, claro, com anos de experiência fazendo isso, a gente já tem algum know-how para entender se isso aqui vai funcionar, não vai funcionar, se esse staff aqui dá conta do tamanho desta casa, como que a gente tem que vender isso e qual que é o tipo de serviço de apoio que a gente precisa trazer. Legal. E quais são as ferramentas de vocês para mostrar o mais próximo possível da realidade como é que é a experiência nessa casa? É foto, é vídeo, é depoimento? Que ferramentas vocês têm que vocês podem disponibilizar para as agências de viagem interessadas em vender o portfólio de vocês? Legal. A gente tem no site, né, no casasespetaculares.com, a gente tem detalhadamente todas as casas, com fotos das casas e de todos os ambientes das casas que a gente tirou. A gente tem um descritivo detalhado da casa, com o que tem, o que não tem. Tem um mapa com a localização da casa, tem um descritivo dos equipamentos que a casa possui, né? Desde uma lista, assim, que é uma coisa de... como chama? Caiaque, stand-up paddle e coisas assim, até sauna, quadra de vôlei, quadra de tênis e por aí vai. E isso facilita muito esse tipo de contato, né? Esse ping-pong com o cliente, assim, porque a maior parte dessas informações já está lá. A maior parte já está no site bem explicado, com boas fotos e com um mapa da localização. É interessante saber que, independente disso,
surgem muitas perguntas que, porventura, não estão no site. E aí a gente faz um ping-pong rápido com quem está consultando, né, com as agências, para esclarecer este ponto. Uma das perguntas mais clássicas é, pô, tem berço, dá para colocar berço nesse quarto? Não, eu vi que essa cama aqui, este quarto tem uma cama king, dá para separar? Não dá para separar. E isso é caso a caso, né, ou melhor, casa a casa, não tem como padronizar, isso é sempre uma coisa a ser discutido dependendo do imóvel. Acabei de ter uma ideia. Eu sou professor de televisão e eu trabalho numa produtora, já fiz muito tempo os Hotéis Incríveis, ajudei o pessoal do Hotéis Incríveis, que é um programa da Mais Globosat. A gente podia criar um programa de televisão chamado Vilas Espetaculares, que meio que um reality show, a gente leva cada episódio um grupo de amigos ou família para uma casa, mostra a experiência delas e estamos vendendo a casa. O que você acha? Eu acho uma maravilha. Você é o primeiro a me candidatar aí para testar essas casas desse jeito. Não, assim. não, mas só pode ser se eu for experimentar as casas. Pode ser uma boa, né? É uma boa. Eu acho que, assim, não há dúvida que como hotéis, a melhor forma de você entender o produto é ir conhecer o produto. Né? Todo mundo ouve dos seus clientes a pergunta, pô, você já esteve lá? Você conheceu? E para as casas isso é muito importante também, não muda nada, né? A gente, por isso é um ponto tão fundamental. A gente considera isso muito importante também. Bom, vamos fazer um fan-tour com os agentes de viagem, outro com os influenciadores. Cheio de ideias. Cheio de ideias, né? É isso aí. Deixa eu fazer uma outra pergunta, Pedro, saindo um pouco da brincadeira, assim, mas saindo um pouco da parte operacional e tentando entrar numa parte talvez um pouco mais subjetiva, assim. Eu já tive experiência de ir com meus pais e a minha ex-esposa passar um feriado numa vila, num hotel, e foi uma coisa muito, muito, muito espetacular, justamente pelas sensações de que a gente estava próximo num ambiente como era nosso, mas como se a gente estivesse em casa. E foi muito importante o serviço que a gente teve para ter aquela experiência realmente como se eu estivesse em casa, não estando em casa, estando longe de casa. E que tipo de coisa mais, não operacional, mas mais subjetiva mesmo, assim, de detalhe, como é que vocês tentam fazer isso de alguma forma? Olha, a gente tem um serviço de ativação das casas, que é o que a gente chama da ativação personalizada, que a gente aloca uma pessoa do nosso time para discutir com os clientes que vão para casa todos os detalhes da locação. Né? Isso, eu dei o exemplo do cardápio, desses outros mini eventos, mas isso pode passar por qualquer coisa que a pessoa queira fazer dentro da casa. Desde eu gosto de uma decoração X ou Y, ou eu gosto de uma trilha sonora daquele tipo, ou eu gosto de organizar que quando eu vou para a minha casa de campo, né, penso que o cliente também tem uma casa de campo dele, ele vai alugar uma casa na praia. Ele quer que a dinâmica da locação siga a mesma dinâmica de quando ele vai para a casa de campo dele. Então, é o café da manhã até tal hora, depois eu quero petiscos na piscina, depois eu gosto de tal e tal coisa. Eu tenho essa receita de família que eu adoro fazer, a gente faz a ponte com a cozinheira da casa, tenta ver se a gente consegue entregar esse tipo de coisa. Então, volta para aquele ponto que vilas, do jeito que eu vejo, permite o auge da customização, né? A gente fala tanto de viagens customizadas, de uma coisa personalizada, quando você tem uma infraestrutura exclusiva para o seu cliente, com uma capacidade de entrega de serviço mapeada, que pode ser planejada para aquela locação, isso te permite entregar o tipo de serviço que você quer. E aí, o maior limitador dentro disso passa a ser a sua criatividade, de o que é legal entregar para esse cliente, e a capacidade de execução, que a gente já tem isso muito mapeado. Né? Então, eu acho que esse tipo de locação dialoga muito com o que eu vejo como futuro de customização de viagens, que é essa customização plena para um ambiente controlado dentro de um lugar onde só vai estar aquela família ou grupo de amigos. Então, o que a gente fala muito em hotéis sobre
assim, esse welcome gift, abertura de cama, tentar personalizar e tentar trazer para aquela experiência do cliente no hotel algo que o faça remeter à sua casa. Em vilas, isso se planejado com antecedência e com um profundo conhecimento do cliente, isso abre um leque de possibilidades enorme. Imagino que tenha famílias também que levem o próprio staff, ou pelo menos parte do staff. Sim, é bem comum. Em especial babás, assim, para cuidar dos filhos pequenos, essa é uma coisa que a gente tem muito. Mas sim, para pessoa para ajudar na cozinha, ou tem staff da família que já conhece bem as coisas e fica ali fazendo a ponte entre os funcionários e tudo mais. Então, é bem comum, sim. É só a gente conversar e ajustar, né, o que é a função de cada uma das pessoas que está indo. Uma das coisas que a gente gosta muito de fazer, que é o auge da nossa customização, é ter um anfitrião durante a estadia do cliente inteira na casa, né? Um anfitrião da Matueté, que é o nosso concierge in loco durante toda a estadia, que é uma pessoa que é expert no destino, muitas vezes, e é uma pessoa que tem uma capacidade de governança e gestão de equipe, de gestão de cardápio, de reposição incrível. Então, faz ajustes e coordena todos os bastidores da casa sem dar trabalho nenhum para quem está indo para casa, né? Uma coisa é você ir para uma casa de 3, 4 suítes, em 6, 8 pessoas, e a outra coisa é você ir para uma casa de 10 suítes, né, em 20 pessoas, que você tem uma logística de bastidores muito grande. E você ter uma pessoa cujo trabalho é assegurar que o serviço vai funcionar impecavelmente, que todos os bastidores estão funcionando, e que ao mesmo tempo é alguém que você pode chamar de lado e falar, olha, fulano, tá tudo muito bom, mas me dê uma ideia aqui, amanhã eu gostaria de fazer tal e tal coisa, é possível? E a pessoa faz isso acontecer, é o auge da customização que a gente pensa. Então, não só você tem funcionários dos próprios locatários, como muitas vezes além dos funcionários de serviço da casa que a gente contrata, a gente gosta de ter o nosso anfitrião, né, esse concierge 24 horas lá em loco. Basicamente são famílias ou vocês têm também grupos de amigos e que faixa etária de público vocês têm? Tem as duas coisas, tem famílias, tem grupos de amigos que se reúnem, vamos dizer, em 4, 5 casais para alugar uma casa e curtir uma temporada. Você tem aquela coisa de família de 3 gerações, né, que é um dos maiores sucessos que a gente tem de avós, filhos e netos, que, imagina, né, essa coisa da privacidade e da interação para criar laços familiares quando você está numa casa é muito grande, né? Você não tem isso de outros hóspedes ou um serviço de monitoria para as crianças. E, se você quer isso, você consegue montar isso dentro daquele espaço só da sua família. Então, esse é um tipo de viagem que funciona muito para essa parte de viagens multigeracionais, né? Avós, filhos e netos, justamente por ter a privacidade com um ambiente que incentiva a criação desses laços familiares. A gente está falando de uma coisa, a gente falando muito o termo da tendência, isso dentro da viagem, a coisa das vilas, que acho que é muito coerente com uma cultura muito do compartilhamento, né? Você não quer ter necessariamente uma casa aqui e ali, mas você compartilha isso, se aluga um determinado tempo. Tanto quanto um Uber, ou o terror da hotelaria, o Airbnb da vida, respeitando os diferentes segmentos. Estou fazendo essa introdução toda para te perguntar o seguinte, como é que é a relação de vocês com os hotéis no Brasil, que de uma certa forma concorrem com essa experiência que vocês oferecem, e até com a hotelaria internacional, que tem vilas ou não? Como é que é isso até a nível de inspiração, ou mesmo de... Vocês estão disputando um mesmo tipo de cliente, né? Eu vejo as vilas assim como mais um produto na nossa prateleira de oferta de coisas de jeitos muito legais de viajar. A gente está muito feliz e tem um relacionamento muito bom com os nossos parceiros de hotéis nacionais e internacionais também. A gente continua vendendo os hotéis em destinos onde a gente tem casas, e Trancoso é um grande exemplo disso. A gente tem um ótimo relacionamento com os hotéis de Trancoso e tem muitas casas no portfólio lá. O que eu entendo é que
a gente tem... Nosso desafio maior aqui é ter certeza que as pessoas viajem pelo Brasil e que elas encontrem produtos muito legais para viajar pelo Brasil. Então, a hotelaria nacional é muito boa, a gente tem excelentes hotéis, a gente tem coisas muito legais no Brasil, que para determinado cliente, se ligar querendo uma casa em Trancoso, a gente pode chegar à conclusão que falar, olha, para você, o ideal não é uma casa, o ideal é ir para este hotel aqui. Mas tem um outro perfil de viajante que a gente pode falar, olha, o ideal não é ir para um hotel. O que você está querendo comprar sem saber é uma estadia numa casa, onde você pode customizar tudo e fazer tudo do seu jeito, e fazer assim, assim, assado, e não ter horário, e montar isso, aquilo, outro. Então, são jeitos diferentes e complementares de viajar. Isso nunca foi motivo de nenhum tipo de disputa entre os nossos parceiros de hotelaria com esse nosso portfólio de casas. Você tem alguma experiência tua particular, ou já como Matueté, de investigação de experiências em vilas fora do Brasil, de repente, para tentar trazer alguma coisa para cá? Olha, a gente, dentro dessas vilas, a operação de casas que a gente faz mesmo são das casas dentro do Brasil, né, onde a gente visita várias vezes ao ano. Agora, claro que a gente está muito ligado no que acontece no mercado lá fora, porque, como eu disse no começo do nosso papo, esse é um tipo de viagem que vem amadurecendo muito, né? Muita gente está enxergando vilas como uma oportunidade, um jeito de viajar a partir de agora. Então, quais são as boas práticas que estão acontecendo lá fora? Como que o mercado se organiza lá? Como é que é o serviço nas casas? Como que a gente... como é que esses bastidores são coisas que a gente olha muito como inspiração para a gente melhorar o nosso serviço e melhorar a nossa forma de atuação nos bastidores. O que eu posso dizer é que foi muito interessante constatar que o nível de serviço entregue nas casas no Brasil, ele é excelente, mesmo se comparado com muitas das melhores casas do ponto de vista global. Né? O que a gente tem de serviço e consegue montar de serviço aqui é realmente muito bom. Você consegue... Nossa, tem um caminhão de bombeiro bem em frente aqui, espero que não atrapalhe. Você consegue lembrar de algum exemplo específico, de alguma coisa que vocês pegaram de lá fora, ou até, enfim, alguma coisa específica de inspiração que vocês adaptaram para cá? Olha, especificamente das vilas, não. Ou sim e não, melhor dizendo. Eu acho que isso se confunde muito com como a gente enxerga a hotelaria, né, e hospedagem em viagens em si, e como a gente enxerga o serviço dentro do turismo de luxo. Então, o que a gente tenta fazer é conseguir entregar um serviço incrível para este tipo de viajante, pensando com a cabeça dele. Então, independente se ele vai para um hotel ou se ele vai para uma casa, o que ele espera neste tipo de serviço de viagens? É mais nesta linha, assim, e desde coisinhas sobre como é que vai funcionar o check-in, como que ele espera que a casa esteja montada para a chegada dele, né? Não é uma coisa fria, é uma coisa que a casa já chega funcionando. Você já tem welcome drinks, você já tem sucos com frutas da região, você já tem um bom ambiente na piscina montado, se for uma hora adequada, se for à noite já tem um jantar, se ele chegar tarde da noite a gente já deixa, sabe, sopinhas e um quiche, uma salada, uma coisa ali meio pronta, para que ele realmente chegue no lugar se sentindo em casa. Isso vem muito dessa experiência de hotelaria e também dessa experiência de vilas. Né? E tem uma brasilidade que vocês têm que colocar aí também, né? Tem esse tempero. Tem, muito. Tem uma brasilidade adequada a cada destino, mas sim, eu acho que a brasilidade é uma coisa incrível, né? E é uma coisa que eu sinto... Todos temos que valorizar muito isso, e é uma coisa que a gente sempre tenta trazer, né? Ter essa alma dentro da locação, não ser uma coisa fria, né? Uma coisa de você ter casas vivas, você ter uma coisa que funcione com afeto mesmo, assim, né? É uma locação que
não é, você não chega numa casa vazia, né? A gente não quer dar esse tipo de sentimento. Você chega sendo bem recebido para se sentir em casa. Que é o desafio da hotelaria de uma forma geral, né? Mesmo você tenta trazer essa personalidade para os melhores hotéis É, do mundo, pelo menos, né? E tem uma outra coisa exato. que eu queria trazer para a conversa, Pedro, que eu acho que tem muito a ver essa coisa de se hospedar em vilas com o saber viver, né? A coisa das vilas, as vilas remontam à cultura italiana, são uma coisa que nasceu na Itália, que é um povo que sabe muito bem viver. Só não sabe tão bem como os espanhóis da minha família, mas enfim, os italianos têm muito isso, assim, do saber viver. Eu acho que é um pouco isso que as pessoas estão buscando quando ficam numa vila também, não? Sim, é isso. E é por isso que a gente vê muito este tipo de viagem se tornar recorrente. E quem tem uma boa experiência na locação de uma casa, busca isso outras vezes. Porque é um tipo de viagem que te permite desenhar o que é viver bem naquele lugar, né? Então, acho que viajar como um todo faz parte disso, né? De viver bem, de ter coisas interessantes. Acho que todos nós aqui que estamos papeando ou estão assistindo aqui esse nosso papo, de alguma forma compartilham do hábito de viagens e de quão isso é importante para viver bem. Acho que está todo mundo sentindo falta, e muita falta, de poder ter um pouco de rodinha nos pés. E a experiência numa vila é parte disso. É um jeito de viajar. Legal. Tem alguma pergunta que sempre te fazem que eu não fiz ainda? Não, olha, eu acho que a gente cobriu bastante coisa, assim. Tem uma pergunta que sempre fazem que é: qual é o mínimo de antecedência que precisa para entregar essa casa com todo esse serviço, né? Em especial nesses tempos que está todo mundo uma hora querendo apertar o botão vermelho, assim, sair de casa, ir para algum lugar gostoso, ou outro lugar gostoso, pelo menos, né? Mudar de ares. E, em geral, a gente precisa de 3 ou 4 dias para entregar a casa feita, né? No mínimo, 3 ou 4 dias. Idealmente, uma semana. Agora, é claro que isso depende um pouquinho da temporada, da casa e do tipo de serviço que se espera colocar lá. Mas essa é uma pergunta que é importante, sempre recorrente, que, diferente de um hotel que você checa e tem disponibilidade para entrada amanhã, na casa não é tão simples assim por conta de todo esse serviço que a gente vem conversando, né? Não é que isso está na casa pronto, e muitas vezes essas casas, elas até são casas que estão disponíveis online. Mas o que a gente vê é que a diferença do serviço, de entender como entregar um serviço para um viajante que espera uma casa sem dor de cabeça, esse é o segredo da coisa. Então, qual é o tempo mínimo que a gente precisa para conseguir entregar este serviço? É o jeito certo de pensar nessa antecedência, né? E aí são 3 ou 4 dias. E aí acho que, até falando desses tempos, né, vocês devem ter também algum tipo de cuidado para emergência, sei lá, acontece alguma coisa que você precisa dar um suporte médico. Isso é um Tem, ponto sem também que dúvida. vocês cuidam. Claro, essa é uma coisa é uma das coisas muito fortes da Matueté como um todo, né? Em toda a nossa operação no Brasil, a gente tem um estudo de um RAMI, né? Como chama, de um relatório médico de emergência, de um mapeamento do que fazer em que tipo de situação que a gente possa ter, de como ativar um plano de emergência, e as vilas não podem fugir a esta regra, né? Mas como a gente faz muitas operações em lugares realmente remotos, né, como a Amazônia, Lençóis Maranhenses, lugares isolados do Pantanal, e essa já é uma realidade para esse tipo de roteiro, você montar isso para destinos, seja o sul da Bahia, seja Trancoso, seja, né, Angra dos Reis, Paraty, o interior de São Paulo, o importante é você ter um mapa, né? O que a gente não pode correr o risco é de aconteceu alguma coisa, o que fazer agora, e ninguém saber o que fazer, para quem ligar, como resolver. A gente precisa ter um mapa, e aconteceu alguma coisa, um acidente, como pode acontecer em qualquer casa, em qualquer lugar, nas nossas casas próprias ou em qualquer outro lugar, saber o que fazer. E a LP Turismo está perguntando aqui para o Réveillon.
Agora tem todo mundo com uma demanda, essa coisa que você falou, né? Da urgência de apertar o botão vermelho e ir. Mas eu imagino É. que Réveillon e verão sejam épocas de mais alta temporada, digamos assim. Como é que é essa Sim. antecedência? Tem coisa disponível para o Réveillon? Tem coisas disponíveis para o Réveillon, sim. Tem muita coisa muito legal disponível. E a hora de ver o Réveillon é já, né? Eu penso em especial neste ano, você tem um cenário onde viagem para fora do Brasil, a gente não sabe muito bem como vai ser. As viagens para hotéis, a gente não sabe a capacidade que os hotéis vão poder operar ou não. Então, muita gente já está se antecipando, já está pensando em Réveillon como uma alternativa muito legal para juntar a minha família num ambiente seguro. Eu acho que as vilas vão fazer um tremendo sucesso esse Réveillon. Já é um produto que é muito procurado no Réveillon, e esse ano mais ainda. Então, respondendo à pergunta, sim, ainda tem. Já tem muita coisa alugada, já tem muita coisa que não está mais disponível, mas ainda tem casas muito legais. E é a hora de ver agora. Tem estadia mínima e você tem uma ordem de grandeza de valor, assim, para o Réveillon, por exemplo? Olha, a ordem de grandeza de valores varia muito, tá? A variação de casas é muito grande. Então, aí seria interessante a gente sugerir casas para cada tipo de cliente, né? Para cada briefing mesmo, para cada perfil de viajante, a gente pode olhar. A estadia mínima no Réveillon existe, sim. Para a maioria dos destinos é de 7 noites. E para alguns destinos, como Trancoso, que é um destino muito procurado no Réveillon, a estadia mínima costuma ser de 10 noites. Legal, legal. Acho que eu não sei, como é você que está controlando agora, não sei se já apareceu o reloginho aí do tempo que está faltando. E eu perdi um pouco a noção da hora. Para mim não apareceu nada, mas talvez seja porque eu também não tenho a experiência que você tem aqui no controle desta live. Porque às vezes de uma hora para outra ele começa, falta 1 minuto e meio, aí você tem que falar desesperadamente para finalizar. Então eu queria com mais calma, então já que a gente está falando de vila, que acho que é uma coisa que tem a ver com calma também, né? Calma de ficar e aproveitar, te agradecer pelo papo, desculpa aí os problemas técnicos no início da história. E aproveitar também para falar, assim, se alguém estiver querendo ir para fora do país e pensar num esquema de vilas com hotelaria, a gente tem no portfólio da Xmart alguns hotéis que têm essa opção. Então, os 2 hotéis do México, que tanto Las Ventanas ao Paraíso como o Unizuki são hotéis que têm esse produto, e o México é um país para o qual o brasileiro está podendo voar, né? E tem voo da Aeroméxico funcionando. Na Turquia tem o Mandarim Oriental de Bodrum. Marrakech em breve vai estar reaberto também, tem o Mandarim Oriental de lá. Turks and Caicos vai reabrir em breve também. Então, assim, tem essa opção também, né? A experiência de vilas pode acontecer em vários lugares por aí. E realmente é uma tendência da hotelaria. Muitos hotéis, principalmente hotéis do tipo resorts, né? Que é um termo que a gente nem usa tanto no Brasil, que ficou um pouco pejorativo, tem essa Agora opção, apareceu, né? a gente tem 16 segundos. Ah, meu Deus! Então salva aí, obrigado por tudo. E quando acabar, só toma cuidado para salvar direto no IGTV de vocês ou salvar no teu computador, aí, no teu celular, o que aparecer. Obrigado, Pedro.